Você está vendo o texto aí, no qual eu quero ler, em Lucas 14, de 25 a 33, são os versos onde essa narrativa está compreendida em Lucas, está feita, e ela começa dizendo que grandes multidões acompanhavam a Jesus, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, isso é muito, muito, muito estranho, esquisito, muito ruim, insuportável. É insuportável, a gente tem que reconhecer que é insuportável. O Evangelho chega e nos coloca num lugar onde a gente se rende ou declara com raiva, com ódio até, que o Evangelho é insuportável. Como eu já vi tanta gente me dizer, como também já vi o oposto. Mas o texto prossegue e diz que grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: olha só o que ele disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ai, 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 ai. Então, quem é que pode? Porque eu fui ensinado por Jesus a amar meu pai, minha mãe, a honrá-los. Fui ensinado por Jesus a cuidar dos meus filhos. Ele atendeu o apelo das manifestações paternas e maternas de amor, como no caso de Jairo, como no caso da mulher Cirofenícia, como em tantos outros casos de carinho e solidariedade pelo amor dos pais aos filhos e dos filhos a seus pais. Era isso que o profeta Malaquias dizia ao terminar as palavras da sua revelação, e que foram apanhadas aqui mesmo em Lucas e aplicadas a João Batista, algo feito pelo próprio pai de João Batista, Zacarias, que dá graças a Deus por lhes conceder essa visitação do sol nascente das alturas, que viria para alumiar os que jaziam nas trevas e na sombra da morte, dirigir os nossos passos ao caminho da paz, e também, de maneira maravilhosa, se diz, para converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, conforme está dito aqui em Lucas, no capítulo 1, você vê explicitamente a menção a Zacarias, dizendo que o João Batista, que viria cheio do Espírito Santo, já no ventre materno, converteria muitos dos filhos de Israel a Deus. Ele viria para cumprir a profecia de Malaquias. Malaquias 4, último texto da Bíblia, que dizia que ele viria também para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aqui no verso 16 do capítulo 1. Então, como é que é isso? Se para que eu faça assim, eu estarei transgredindo todas as leis da vida e os princípios propostos em relação a qual seria o significado da vinda desse que em Jesus se manifestou de maneira tão chocantemente extraordinária e absurda.
revelando o amor de Deus de maneira insuportável. Como é que Jesus me manda tal coisa se ele me ensina o oposto? O que significa aborrecer a pai, a mãe e a mulher, e a filhos, e a irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida? É mais fácil para mim entender o aborrecer a minha própria vida. É mais fácil para mim me entregar e morrer pelos meus filhos e viver para eles. É muito mais fácil, é doce para mim viver e me entregar pela minha mulher, se necessário for, ou ter me entregue pelo meu pai, pela minha mãe, ou pelos meus irmãos e irmãs, e por amigos, e por tantas vezes e certezas da fé, até por inimigos. É mais fácil você se entregar por eles e sacrificar sua própria vida, como eu já falei a respeito disso, e entregar isso a Deus. Agora, o que é aborrecer essas pessoas todas, pelas quais eu estou, estive e estarei disposto a morrer? Significa aborrecê-los, sem que isso signifique o que, de cara para os nossos sentidos, isso parece ser, que é um álibi para desprezar essas pessoas. E eu já vi gente louca e, ao mesmo tempo, oportunista, pegando esse texto para explicar por quê que tinha ido embora e deixado para trás todo mundo, inclusive mulher e filhos, sem nenhuma assistência. Loucos, desvairados. E você repudia uma ação desse nível. O que significa, então, aborrecer esses que são não aborrecíveis do ponto de vista do ensino do próprio Jesus? Esses a quem se diz que eu devo aborrecer são justamente esses que eu só conseguirei amar se eu renunciar a eles. Este é o princípio. Esses são aqueles que eu só conseguirei amar se renunciar a eles. Se eu tiver a coragem de amá-los tanto que eu os entregue a Deus. É uma decisão pesada. Você tem que amá-los tanto, tanto, para fazer como Abraão e dizer: meu filho sem Deus não é nada, mas Deus sem meus filhos ainda é Deus. Eu, sem Deus e com Isaac, não sou ninguém, mas sem Isaac, com Deus, eu ainda serei pai de muitas nações. Porque eu amo meu filho, mas eu renuncio a ele por amor ao absoluto de Deus, o significado do que seja viver para se entregar sinceramente, não adoecidamente, mas sincera e saudavelmente. Até, se necessário for, existe a saúde da entrega de si mesmo à morte, por amor daqueles aos quais, paradoxalmente, diante de Deus, por um amor absoluto, a gente renuncia e entrega. Aí eu nunca fui mais pai, nunca fui mais filho, nunca fui mais marido, nunca fui mais esposa, nunca fui mais amigo,
Nunca fui mais ser humano do que nesse dia, quando, por amor, eu renuncio e aprendo que a renúncia é a vitória. A renúncia é uma decisão de vitória em favor da minha vida. Não é uma autodestruição. É uma entrega para que, na leveza absoluta do meu amor por Deus, eu os ame, sem adoecê-los, sem enfermá-los, sem ficar doente por causa deles e sem ninguém ficar doente também por minha causa. Quanto mais eu cresço nessa consciência, mais liberto eu fico, mais liberto eu deixo os outros. Mas isso só acontece quando o amor é filtrado e purificado pela renúncia. E se isso não acontecer, Jesus diz, você não poderá ser meu discípulo. Você não poderá ser minha discípula se você não aprender a filtrar o seu amor pela renúncia. Na peneira da entrega, na peneira da renúncia. Eu sei que o que eu estou repetindo e que Jesus disse, para muita gente é completamente pesado, é terrível, é insuportável.